Nesse vídeo aqui, eu vou te dar uma aula de inglês, para você ver na prática como funciona o método do English on Board e para você entender como que ele vai te ajudar a desenvolver principalmente as suas habilidades de fala e audição, para que você consiga se comunicar em inglês com confiança em pouco tempo. Muita gente chega para mim assim: "Ô teacher, eu consigo entender tudo que eu escuto, mas na hora de falar eu travo, não vai". Ou então, teacher, eu consigo ler muito bem, mas na hora que eu escuto, eu me perco toda, parece que eles falam muito rápido. Então, sim, as habilidades de fala e audição costumam ser as mais difíceis de desenvolver. Por isso que a gente precisa começar a trabalhar elas desde o comecinho, desde a primeira aula. Para quem é o English on Board? É para você que quer falar inglês com confiança, naturalidade, fluidez, para quando você for viajar, ou morar em outro país, ou para você que já mora em outro país, mas se sente limitado por não conseguir se comunicar com as pessoas. Eu tenho muitos alunos que moram fora do país, a maioria nos Estados Unidos, e eles falam para mim: "Teacher, eu moro aqui já há muito tempo, alguns moram há anos, e eu não consigo me comunicar e por isso eu não tenho uma vida social. Eles não saem de casa, ou então eu não consigo arrumar um emprego melhor porque eu não consigo me comunicar. Então eu preciso aprender inglês. Teacher, eu não sei nada de inglês, socorro. Relaxa, a gente vai começar do começo. Teacher, eu acho que eu tô entre o básico e o intermediário. Ótimo, eu tenho certeza que você vai ver muita coisa que você ainda não viu e revisar coisas que você talvez já tenha visto, mas já esqueceu. Às vezes a pessoa fala que tá no intermediário, mas aí quando vai tentar falar frases simples, fala tudo errado, ou trava, ou se atrapalha. Por quê? Às vezes você realmente entende em nível intermediário, mas na hora de falar, você não desenvolveu essa habilidade. Então é importante voltar, um pouquinho mais pro começo para reforçar, revisar e desenvolver a sua fala de acordo com o seu nível de vocabulário, de leitura. Isso é muito importante. Ô, teacher, o meu inglês é avançado. Eu queria só praticar a conversação, para não esquecer, continuar praticando. Então aí já não é para você. Aí é melhor fazer aula de conversação mesmo, com foco no seu nível. Aliás, o curso também tem aulas ao vivo de conversação, e elas são muito legais. Mas já já eu falo mais sobre isso. Mas será que é bom mesmo? Bom, essa aí eu vou deixar para alguns dos meus alunos responderem. Dá uma olhadinha aí. Hi everyone, how are you doing? I'm Brenda and I'm here to tell you about the English class with teacher Babi. I started with her in January and I can see the difference in my speaking and listening. Before I started the class, I was so shy to talk in English and now I feel confident. The classes are very dynamic and you cannot miss the chance to learn with her. Bye bye! Olá, eu sou a Gabi, tenho 25 anos, moro em São Paulo, capital. E sempre sonhei em construir uma boa carreira, sempre soube que o inglês era parte essencial para isso, mas para mim era algo muito distante, porque eu tenho muita dificuldade, não conseguia evoluir. Fiz mais de 2 anos em curso, me formei em uma faculdade trilingüe, mas eu nunca saía do verbo to be. Até que eu conheci um programa de intercâmbio, onde foi realmente onde eu precisava aprender a falar inglês, e por coincidência eu encontrei o perfil da Babi rolando o feed do Instagram e logo de cara gostei, resolvi tentar, e ao longo do curso eu me apaixonei. Eu me pegava estudando sem ficar olhando a hora no relógio, ficava super envolvida. Eu sempre fui muito tímida pra falar, mas em todas as aulas eu me sentia super confortável para interagir. Adoro música e isso se tornou um método de aprendizagem. Antes, algo que para mim era muito distante, hoje já faz muito sentido conseguir passar em todos os processos em inglês do intercâmbio, inclusive embarque em janeiro. Tudo isso graças a Babi e ao método dela, que eu sou eternamente grata. É isso, um beijo, tchau. Hi guys, my name is Arthur, I'm 22 and I live in Portugal. So the main reason I reached out to teacher Bobby was because I need to pick up English for upcoming trips and some international work events. I've got plans to live in States for a few years, so having a hand on English is pretty handy. I already had a decent English foundation from some college classes. Here I had to at least get what they were saying, and what I was really missing though was speaking. Like you can see, my speaking is not very good, but I improve a lot. So thank you, teacher. Class plans, activities, and even those chat sessions, even though I only watched the recordings, really helped me improve my English.
And I'm not pro yet, like you can see, but I'm still studying, I'm getting better every day. So thank you, teacher, and see you guys. Let's go. Quer saber por que eu aprendi inglês? Eu vou te contar. Desde sempre, desde pequenininha, eu tinha muitos sonhos. Eu sempre fui muito sonhadora. E todos os meus sonhos envolviam inglês. Desde que eu tinha uns 6, 7 anos, as minhas primas, elas viajavam para outros países e traziam coisinhas, tipo um batom, uma blusinha, e davam pra gente. Eu lembro que eu pegava aquilo e eu falava, meu Deus, que legal, isso aqui veio de outro país, que demais, eu achava aquilo muito legal. Eu lembro que uma vez a minha prima, ela ganhou um tênis dos nossos outros primos mais velhos, e esse tênis era dos Estados Unidos. E ela não gostou do tênis. Ela falou, não, eu não quero. Falou pra mim, né? Não quero. Pensei, pô, mó legal aí o tênis dos Estados Unidos. Não ganhei, queria ter ganhado. Ela ganhou, não gostou e não quer. Que vida injusta. Então, desde pequena, eu sempre tive vontade de viajar. Sempre achei muito interessante essa coisa de países, de ir pra longe, de pegar um avião e ir pra outro lugar. O meu maior sonho era entrar num avião e explorar tudo aquilo que eu não conhecia. Ver tudo que eu vi em filmes, em vídeos, conhecer pessoas de outros países pra compartilhar cultura. Eu achava isso muito legal. Ainda acho, eu amo tudo isso. E eu sempre gostei muito de música pop. Então, Taylor Swift, Justin Bieber, One Direction. Nessa época, eu fazia inglês aos sábados, em escolas tradicionais. Aliás, eu passei por muitas escolas tradicionais. E durante a semana, eu cantava muito karaokê. Eu chegava da escola, colocava lá, karaokê, tal música. E cantava. Ficava cantando a tarde toda. Eu amava, amo cantar. Eu sou a doida do karaokê. E eu vou falar que isso me ajudou muito com a minha pronúncia e com o meu vocabulário. E eu ficava lá sonhando no chuveiro, fingindo que eu tava conversando com os outros, fingindo que eu tava viajando, que eu tinha amigos de outros países. Eu amava fingir que eu tava brigando com alguém. Eu sempre soltava uns assim no chuveiro. Oh, I'm so sorry, I didn't mean to hurt you. Aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu conheci o meu primeiro amigo gringo pela internet, né? Ele era do Paquistão, o Hamza. Eu não sabia nada do Paquistão, mas ele falava inglês comigo, então pra mim tava ótimo. E ele ficava me zoando, viu? Por causa do meu inglês. Ele brincava muito comigo, inclusive, tinha uma coisa que eu sempre falava. O verbo forget, que é esquecer, eu falava forget, puxava o i, porque o brasileiro tem mania de puxar o som do i, né, nas palavras. Então, quando eu tentava explicar alguma coisa, ele não tava entendendo, e eu queria falar assim, esquece. Eu falava forget, forget. E ele sempre me zoava, forget, forget. E há uns anos atrás, a gente tava conversando e ele me falou assim, que orgulho de você. Quando a gente conheceu, você tava aprendendo inglês ainda, falava forget, forget. E agora, olha só você aí. A gente conversa até hoje. Aí, com 16 anos, eu decidi que eu queria trabalhar em uma multinacional. E eu comecei a procurar emprego lá com 16 anos mesmo. Me inscrevi naqueles programas de menor aprendiz, sabe? E 2 meses depois eu tava trabalhando em uma multinacional alemã. E sabe quem me ajudou a entrar nessa multinacional? O inglês. Eu ganhava R$700 na época, que era o salário mínimo. E eu guardava tudo. Tudo pro meu intercâmbio. Eu não gastava com nada. É R$3, não é muito caro. Não quero. Eu só gastava com o ticket alimentação, refeição, sabe? Eram uns R$500. Mas na época, como eu tinha 16 anos, pra mim aquilo era uma herança. Eu falava, tô rica. Comi em vários lugares legais. E com 18 anos, eu consegui. Eu juntei todo o meu dinheiro, paguei o meu intercâmbio sozinha e eu fui ser au pair. Au pair, pra quem não sabe, é cuidar dos filhos dos outros, só que em outro país. É um programa de intercâmbio muito legal, só que também muito desafiador. Primeiro porque você mora com uma host family, né, que teoricamente é a sua família. Só que eles também são seus chefes, e aí tem toda a questão da convivência, e nem sempre é fácil. A minha primeira vez como au pair foi na Bélgica. Eu tinha 18 anos. E a minha família não era muito legal não, viu? Mas você acha que eu tava ligando? Eu tava felizona, porque eu podia falar inglês todo dia. Quer dizer, eu tinha que falar inglês todo dia, e eu podia viajar pra vários países. Aquele ano, eu fui pra Londres 4 vezes. Eu era apaixonada por Londres. Ainda sou, na verdade, né? Aliás, eu vou pra lá semana que vem. Então foi uma experiência muito legal. Eu evolui muito durante o meu intercâmbio. Eu aprendi a me virar sozinha com 18 anos. Passei muito perrengue. Passei. Inclusive com inglês, que eu ainda tava aprendendo. Mas hoje eu já não passo mais. Depois de 1 ano e pouco, eu voltei pro Brasil. E aí eu pensava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? Eu morria de medo de não conseguir o emprego. Aí minha mãe falou assim, eu vou te ajudar. E tinha um site, tem um site aqui em Campinas que chama Emprega Campinas. Ela foi lá, colocou meu currículo e me avisou. No dia seguinte, me mandaram mensagem pra marcar uma entrevista na Wizard.
aqui de Campinas. Aí eu fiquei super animada, porque eu já tinha estudado em uma unidade da Wizard e eu gostava bastante na época. Fui lá, fiz a entrevista, passei no teste e depois de 2 semanas eu já tinha um emprego. Falei, uhul, pelo menos um emprego eu tenho. Aliás, quem fez a entrevista comigo e acreditou no meu potencial com 19 anos foi o André Possati, que era o coordenador pedagógico lá na época. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Além de inglês, ele fala um português perfeito. Ele fala alemão. Ele aprendeu alemão com menos de 1 ano morando na Alemanha, gente. Só de morar lá ele aprendeu. Ele fala muito bem. E eu aprendi muito sobre metodologias lá na Wizard. Aprendi sobre técnicas da neurolinguística. Melhorei ainda mais o meu inglês. Aprendi a dar aula mesmo. Eu sou muito grata por tudo que o André me ensinou. A gente é amigo até hoje, bem amigo. Hoje ele tá trabalhando lá na Maple Bear, sabe aquela escola canadense? Nesse meio tempo eu comecei a faculdade, mas eu sentia muita falta da Europa. E aí com 21 anos, eu voltei, fui pra Holanda, fiquei mais 1 ano lá, como au pair também. E foi muito mais legal do que na Bélgica, inclusive, porque eu tinha muitos amigos de vários países. Tinha amigo holandês, belga, francês, italiano, até da África do Sul, até da Lituânia eu tinha amigo. Fiquei mais 1 ano fora, melhorei ainda mais o meu inglês. E detalhe, eu aprendi holandês também, ó, respeita a teacher, tá? Eu aprendi holandês nesse meio tempo. Falo holandês? Não, já esqueci tudo. Mas eu falava bem, eu me virava muito bem em holandês. Voltei pro Brasil, terminei minha faculdade e decidi voltar a dar aula, mas dessa vez eu queria dar aula particular, online. Veio a pandemia também, aí virou tudo online. Eu até cheguei a trabalhar, dar umas aulas em uma escola ou outra, e eu recebia muitas propostas, mas eu queria mesmo trabalhar com o meu próprio método. O método que eu vi ser mais eficiente e mais rápido. Um método muito mais divertido, muito mais dinâmico. Então eu comecei a elaborar o meu próprio material didático com base em tudo que eu tinha aprendido, naqueles anos, estudando e ensinando inglês. Aí, de 2 alunos particulares, foi para 5, que foi para 10. E eu comecei a abrir turmas. Você acredita que eu abri uma turma de 20 alunos? 20! Eu fiquei com medo de não dar certo. Mas você acredita que deu? E foi muito legal. A Brenda, aliás, ela começou nessa turma de 20 pessoas. Lembra da Brenda que você viu lá no começo, falando inglês? Mas o problema das turmas é que tem que esperar abrir vaga, aí todo mundo tem que estar no mesmo nível, senão fica complicado. Mas eu já tinha essa visão, então eu já estava desenvolvendo o material do English on Board para que os meus alunos não precisassem esperar abrir turma para começar a estudar. E que pudessem ainda assim, ter o acesso a toda a parte prática de desenvolver o idioma, a parte da fala, da audição, além da escrita e da leitura, E hoje estamos aí, com vários alunos se identificando com o método, com o material didático, com a forma que as aulas são ministradas, tendo resultados incríveis e o melhor, com vontade de aprender. E agora você vai entender na prática como que esse método funciona. E para isso eu vou te dar uma aula de inglês. E eu quero começar citando os principais erros que os alunos que estão começando a estudar inglês cometem. São erros simples, mas muito comuns. Então, se você está começando a estudar inglês, muito provavelmente você até já viu essas regras, mas na hora de falar você esquece de usar. Então, vamos lá, vou compartilhar um slide aqui para a gente ver melhor. Para a gente ter uma base aqui de vocabulário, para conseguir desenvolver essa aula, vamos ver um pouquinho de vocabulário. Vamos falar sobre idiomas, languages. Languages. E tudo que eu falar aqui, a gente vai repetir junto em voz alta. Combinado? Então vamos lá. Languages. Languages. English. English. Portuguese. Portuguese. Spanish. Spanish. Japanese. Japanese. Chinese. Chinese. Puxa o knees. Dutch. Dutch. German. German. Greek. Greek. French. French. Italian. Italian. Então agora a gente já tem uma base para seguir com o conteúdo. Vamos lá. Então, vamos começar nossa aula falando sobre verbos. E para quem não lembra, verbos são ações. Olha ali como estudar, falar, entender, fazer, ações, certo? No português, o que acontece? Quando o verbo está na forma base dele,
Ele termina com ar, ou ir. Ó, estudar, entender, dormir. Isso a gente chama de infinitivo. Agora, no inglês, eu não tenho os verbos com essas terminações ar, ir. Ó, study, speak, understand, do. Cada um tem a sua própria forma. O que acontece? Quando ele está no infinitivo, eu coloco um to antes dele. Então, vamos repetir juntos. Vamos lá, ó. To study. Repete comigo. To study. Não é estude, nem estude, mas é study. Study. Então, to study é estudar. To speak. To speak. Falar. To understand. Entender. E to do. Fazer. Certo? Tranquilo até aqui? Legal. Quando eu for conjugar esse verbo, o que é conjugar? Vou falar, eu falo inglês. Você fala inglês, ela fala, nós falamos, estou conjugando. Eu não vou usar a forma base do verbo, certo? Eu não vou falar assim, eu falar inglês, nós falar inglês. Fica esquisito, né? A gente não fala isso. O que a gente faz? A gente conjuga. Eu falo, nós falamos. No inglês, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou conjugar o verbo, ou seja, eu não vou usar o to em frases simples, como por exemplo ali, ó. I speak English. Eu falo inglês. Eu não vou colocar o to aqui. I too speak English. Não. I speak English. You speak English. Então, como que eu falaria eu estudo inglês? Se precisar, pode pausar, ó. Pausa, fala em voz alta. Eu estudo inglês. Como que é o verbo estudar? To study. Então, se eu quiser falar que eu estudo inglês, I study English. Certo? They é eles ou elas. Então, se eu falo they speak English, eu tô falando eles ou elas falam inglês. Tá vendo que o verbo não muda? Ele fica normal. O que muda é o pronome. They speak English. Eles falam inglês. No inglês é muito mais fácil justamente por isso. Eu não tenho as conjugações que o português tem, né? Cada verbo muda. Eu falo. Ela fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Cada pronome tem uma terminação diferente no verbo. No inglês, não. É tudo a mesma coisa. I speak, you speak, he speaks. A única diferença é que eu coloco um S aqui e a gente já vai comentar sobre isso, mas o resto fica tudo igual. We speak, you speak, they speak. Agora, quando tiver dois verbos na mesma frase, o que acontece? O segundo verbo, ele sempre vem na forma base. Por exemplo, olha aqui. Se eu for falar I want to speak English. Eu tenho dois verbos, want, que é o verbo querer, speak, que é o verbo falar. No português, olha como fica. Eu quero falar inglês. Tá vendo como o segundo verbo tá na forma base dele, no infinitivo? To speak, falar. Imagina se eu não coloco esse to. I want speak English. É como se eu estivesse falando, eu quero falo inglês. Fica estranho, né? Então, eu quero falar inglês. Como que eu falo falar? To speak. E o maior erro das pessoas que estão começando a aprender inglês é esquecer desse to. Muita gente esquece e fala assim: I want to speak English. I like study biology. E não é assim, eu preciso desse to, ele é muito importante. Like também é um verbo, é uma ação, gostar, né? To like, gostar. Se eu falo eu gosto, I like. Eu gosto de estudar biologia, I like to study biology. Ele não é o gostar de, não, tá? Não tem esse de. O próprio like já é gostar de alguma coisa. Não confunda com isso. Ele tá me indicando que esse verbo aqui, study, está na forma base dele, que é estudar. Seguindo esse raciocínio, como que eu falo então assim? Eu estudo inglês. Pode pausar. Eu estudo inglês, fica I study English. E se eu quiser falar eu gosto de estudar inglês, como que fica? Pausa também. Eu gosto de estudar inglês. I like to study
English, eu gosto de estudar. I like to study English. E se fosse português? Eu gosto de estudar português. I like to study Portuguese. Espanhol. I like to study Spanish. Boa! Outro erro também muito comum é esquecer de colocar o S na terceira pessoa do singular. O que é isso? Bom, quando eu estou falando em primeira pessoa, eu estou falando de mim mesma. I speak English. Eu falo inglês. Eu sou a primeira pessoa dessa conversa no meu ponto de vista. You speak English. Você fala inglês. Você é a segunda pessoa dessa conversa no meu ponto de vista. Agora, se eu falo, por exemplo, ele fala inglês. Ele, eu tô falando do meu irmão, por exemplo. Ele é uma terceira pessoa nessa conversa. Ele não tá aqui conversando com a gente. Então, do meu ponto de vista, ele é a terceira pessoa desse bate-papo aqui. Ela, a minha amiga, ela é outra pessoa também, a terceira pessoa. Ela não tá aqui. Então, ele, ela. Sempre que eu falar sobre ele ou ela, eu vou considerar a terceira pessoa e vou colocar um S no verbo. Então, se eu falo I speak English, eu falo inglês. Se eu quiser falar que ele fala inglês, eu vou falar he speaks English. He speaks English. Ela fala inglês. She speaks English. E muita gente esquece e fala she speaks English. Mas não é assim. She speaks. O it também, né? O it, ele também é ele ou ela, só que a gente usa para coisas ou animais. Se eu estiver falando do meu celular, por exemplo. Ó, o meu celular é roxo. Eu vou falar it is purple. Aí o verbo to be é outra coisa. Mas eu vou me referir a ele como it. Se eu for falar no português, ele é roxo. Ele, me referindo ao meu celular. Só que no inglês, eu não posso falar he is purple, porque o meu celular não é uma pessoa, é uma coisa. E se for coisa, eu vou usar o it. Certo? Então é aí que a gente usa o it, mas ele também, a terceira pessoa, também é traduzido como ele e ela. Então também ganha o S. It speaks English. Apenas para esses três aqui. O resto eu não vou colocar. Segue normal. We speak, you speak, they speak. Esse you aqui, né, segundo, ele é como se fosse no plural, porque o you não muda. You pode ser você ou vocês. Então, esse aqui, teoricamente, é você, you speak English, e esse aqui, teoricamente, é vocês. Vocês falam inglês, you speak English. Não muda. Como que eu vou saber se é singular ou plural? Depende do contexto, depende da situação, mas a frase é a mesma. Agora, seguindo esse raciocínio, a gente vai praticar. Então, me fala, como que eu falaria assim? Eu estudo inglês. Vamos voltar um pouquinho. Eu estudo inglês. I study English. Legal. Ele estuda inglês. Eu coloco S. Então fica he studies English. E tem um detalhe. Aí o study, ele é um verbo que termina com Y. Então ele muda um pouquinho a escrita. Normalmente você só coloca um S, igual speak, speaks. Mas tem alguns verbos que mudam um pouquinho a escrita. Então, he studies English. Se eu for colocar um nome, se eu quiser falar da minha mãe e eu quiser colocar a Débora fala inglês, como que vai ficar? Deborah, coloca um sotaque, né? Deborah speaks English. Ou então, a Débora estuda inglês. Deborah studies English. É a mesma coisa eu falar assim, a minha mãe fala inglês. My mother speaks English. E falar o nome dela. A Débora fala inglês. Deborah speaks English. Porque as duas são terceira pessoa. Eu só tô mudando o nome. Minha mãe, a Débora, a Joana, a fulana. Não muda que é a terceira pessoa. Nenhuma dessas pessoas estão aqui na conversa, né? Elas são terceiras pessoas, então sempre vai ter o S. E aí muita gente esquece, né? E fala assim, John like English. O João gosta inglês, mas não tá certo, né? John likes English. My brother likes English. Tá bom, teacher, legal, entendi, mas e agora? Eu já aprendi? É assim? Não, claro que não.
Agora, depois disso, depois que você entende o conteúdo, você vai praticar muito, de várias formas diferentes. Então, essa prática que a gente fez aqui foi só o básico do básico, que é você formar as suas frases, repetir. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um spoiler da aula. Essa aqui é a aula 2, ó, uma das primeiras aulas. Depois disso, a gente vai ver negativa, interrogativa, quando usar os auxiliares, né, do e does, por que que eles estão ali, para que eles servem, como que eu uso eles. Tem as short answers, que são as respostas, como que eu vou responder as perguntas. Tem os verbos que a gente já viu, alguns exemplos e coisas importantes pra gente comentar. Diálogos, tem diálogos pra gente analisar, ler, praticar também. E aí tem a parte prática mesmo. Começando com drilling, por exemplo. Nesse aqui, ó, o que acontece? A gente vai ouvir primeiro, repetir sem ler. Ninguém vai ler isso aqui primeiro. Repetir, reproduzir, praticar o listening e a fala. Depois, por exemplo, a gente vai praticar a fala. Então, você vai falar. Seu momento aqui. E a gente vai corrigindo. Você vai falando, a gente vai corrigindo. Você vai pausar o vídeo, falar em voz alta. Aí, errei. Você vai ouvir a correção, reproduzir até você acertar. Esse aqui, por exemplo, ó, você vai falar na afirmativa. Depois você tem que passar para negativa, porque você vai aprender na negativa. Depois você vai fazer uma pergunta. Então, tem toda uma técnica. Aqui você vai trabalhar a audição. E escrita também. Você vai ouvir e vai escrever. Depois a gente vai corrigir também. Então, todo esse processo você faz em 1 dia, 2 dias, talvez. E aí, depois, no outro dia, você já vai ter esquecido um pouquinho. O que você vai fazer? Os outros exercícios. E aí, varia entre vídeo, música, jogos, exercício de gramática. As aulas têm listinhas de exercício também, pra você escrever e fixar melhor. Se você é mais visual, né? Aquela pessoa, eu preciso escrever para eu entender, para eu memorizar. Então, você vai escrever também. E depois disso, você vai passar para as próximas aulas. Só que, a cada 3 aulas, vai ter uma revisão. E na revisão de escrever, não, você vai voltar a falar, a ouvir. Então, você vai revisar o conteúdo das 3 últimas aulas, porque se você já tiver esquecido, você vai relembrar. E as chances de você esquecer de novo são muito pequenas. Depois você vai revisar, depois você vai ver num filme que você está assistindo. Nossa, eu lembro disso aí que eu aprendi lá com a teacher. Nossa, essa música aqui, eu já vi essa palavra. Conforme você vai vendo, você vai memorizar e vai conseguir fazer o quê? Colocar em prática depois. Isso é uma coisa que fez total diferença no meu aprendizado quando eu estava estudando inglês. Eu estudava na aula, aprendia lá alguma coisa, e era muito engraçado que às vezes na mesma semana eu assistia um filme e tava lá aquilo que eu aprendi. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto antes, agora acabei de aprender, tá aparecendo o tempo todo pra mim. Aí continuava aparecendo várias vezes na mesma semana, aquela mesma palavra. E eu não esquecia mais, eu memorizava. Parece que é coincidência, mas na verdade você provavelmente já tinha visto aquela palavra no filme, em outros filmes, só que não tinha prestado atenção, ela não era relevante pra você. Só que a partir do momento que eu aprendia e via depois, eu falava, nossa, essa palavra, que legal. Eu tava revendo ela, então, ó, fixando mais ainda. Por isso que música é tão legal, né? Você repete muitas palavras, então você acaba fixando, memorizando. Mas não é simplesmente pegar e repetir até você não esquecer. Tem as técnicas, né, de memorização, de repetição. Tem as técnicas da neurolinguística que precisam ser aplicadas da forma correta. Tem uma grande variedade de exercícios, né, pra você repetir e não ficar aquela coisa chata. Imagina se eu ficar falando pra você repetir a mesma coisa o tempo todo. Vai ser chato, né? Então, essa não é a ideia. Por isso que muita gente tem dificuldade pra falar inglês. Porque vai lá, aprende, até entende, só que aí não pratica. Ou não pratica o suficiente, ou pratica da forma errada. E aí não vê mais, aí esquece mesmo. Então, precisa realmente de um método que você consiga colocar tudo isso em prática depois. Por isso que tem que ser dinâmico, tem que ter atividades com vídeos, músicas, pra ficar divertido. E agora que você entendeu como funciona o método, eu vou te explicar como tudo isso é organizado dentro do English on Board. Então, na plataforma da Hotmart, as aulas, os módulos, são divididos entre parte de conteúdo e parte prática. Então, primeiro você vai absorver o conteúdo novo, depois você vai colocar tudo aquilo em prática, com os exercícios que a gente viu. Depois disso, ainda tem os exercícios extras. Quando você descer a página da Hotmart, tem lá atividades com músicas, vídeos, PDFs com exercícios de gramática, né, em relação à aula que a gente tá vendo. Também tem jogos, às vezes podcasts, varia. Cada aula tem um pouquinho de exercício. Tem também um cronograma para você organizar tudo isso durante a sua semana. E você é livre para definir o tempo que você quiser. Ah, eu quero estudar tanto tempo por dia.
eu quero estudar tantos dias por semana. Você vai se organizando com o seu tempo. E o legal é que você não depende de ninguém. Então, se você tiver com dificuldade em algum tema específico, você pode voltar, ouvir de novo no seu tempo, refazer os exercícios até você conseguir. Porque numa turma, você tem que ir no ritmo da turma, né? Não dá pra parar só por sua causa. Então, é muito legal você ter essa liberdade pra conseguir revisar se precisar. E também temos as aulas ao vivo toda semana, pelo Zoom. Essas aulas são divididas entre plantão de dúvidas e atividades práticas. Então, em uma semana, é um plantão. Você vai ter a liberdade de trazer qualquer dúvida que você tiver. É até legal você anotar num caderninho, no bloco de notas, para já deixar preparado para o dia da aula. Então, a gente comenta, abre um bate-papo e a aula vai ser em cima das dúvidas que você tiver. Então, é um momento muito legal que a gente compartilha muitas dúvidas e conhecimento com os outros alunos. Às vezes, você nem sabe que tem aquela dúvida, mas um outro aluno vem e joga a dúvida na roda e a gente comenta sobre aquilo e você acaba aprendendo também. Já na outra semana, é uma atividade pronta. E aí varia entre exercícios para fala, para audição. Também fazemos aulas de conversação e são muito legais. O pessoal que participa adora. Fazemos análise de música, de vídeo, de séries às vezes. É muito legal, a gente vê de tudo um pouco. Então é um momento muito legal pra gente praticar junto, eu e você, e pra você praticar com outras pessoas também. E tem as aulas bônus também. Tem aula de inglês no aeroporto. Também todo com passo a passo do aeroporto, o que você tem que fazer quando você chega, passar pela segurança, imigração também. Tem aula de inglês no hotel, no restaurante, então é um kit viagem, né? Tem um kit viagem, mas ele já tá incluso dentro do English on Board. O curso é online, tá? Caso não tenha ficado claro, então você pode assistir do celular, do computador, do tablet, a hora que você quiser, de onde você estiver. Os módulos de aula vão do início, né, do zero no inglês até o avançado. Eu também já comentei, mas no primeiro módulo tem uma sugestão de plano de estudo para você se organizar melhor. E também tem algumas dicas e instruções sobre como você pode aproveitar o máximo do curso. Então passe pelo primeiro módulo com bastante atenção. O acesso ao curso é por um ano inteiro. De um ano, você pode renovar a sua inscrição e continuar praticando, para continuar com acesso ao curso e as atualizações, né, e as aulas ao vivo. Mas caso você já tenha terminado o curso e os módulos, o que é super possível dentro de um ano, é só cancelar a sua assinatura para o próximo ano. Então, sendo bem sincera, eu nunca vi curso mais completo. Tem gramática, tem música, tem vídeo, tem jogo, tem podcast, tem conversação, tem drillings, né, para praticar a fala, tem de tudo. Tem de tudo no curso. Só não aprende quem não quer. Ô, teacher, em quanto tempo que eu consigo falar inglês? Olha, isso varia muito de aluno para aluno. Mas se você se dedicar às aulas, se esforçar para colocar o inglês no seu dia a dia, na sua rotina, em 8 meses, você já consegue estar se comunicando com muito mais naturalidade e confiança em inglês. Falando e ouvindo muito bem, no nível intermediário, hein? Mas pode ser mais rápido também, né? Depende do quanto tempo você dedica para aquilo, quanto foco você dá pro inglês e o quanto você coloca ele no seu dia a dia. Agora, o que não pode é se inscrever no curso, entrar uma vez ou outra ali e esperar que daqui a 8 meses você vai estar falando inglês, né? Aí não dá, não é mágica, é prática. E eu prefiro aula ao vivo, eu tenho muita dificuldade. Mas qual que é a diferença? Você vai estar lá ouvindo o conteúdo, você pode tirar dúvida, tem plantão de dúvidas, tem aula ao vivo também para praticar. É até melhor, porque se você não entender ou ficar com dúvida, você pode voltar e prestar atenção de novo, sem atrapalhar ninguém. Uma aula ao vivo não dá. Você tá com dúvida, não tem como você pedir pra professora repetir até você entender, porque tem as outras pessoas também esperando. Quando eu tava na escola, eu lembro que eu perguntava muito. E aí eu perguntava às vezes e eu não entendia. A professora explicava de novo, né, e eu não entendia. E aí ele perguntava, entendeu? Eu não era doida de falar que eu não entendi de novo, né? Eu me achava burra, tinha vergonha. E aí muitas vezes eu ficava sem entender. Então, aula gravada é muito bom justamente por isso. Você pode ouvir muitas vezes até você entender. Porque às vezes o que acontece? A gente tá prestando atenção e nossa mente vai pra outra dimensão. Acontece muito comigo assim, eu tô lendo um livro ou tô assistindo um vídeo. E aí eu me distraio com alguma coisa, o vídeo acabou e eu não vi nada. Nem sei o que aconteceu, não sei pra onde que eu fui nesse meio tempo. E aí, se mesmo assim você continuar com dúvida, mesmo revisando, também não tem problema, porque tem o plantão de dúvidas pra você colocar sua dúvida na roda e aí a gente esclarece tudo. Eu não gosto de aula em grupo, eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímido. Você quer aprender inglês, mas tem vergonha de falar com as pessoas? Tá aí, uma ótima oportunidade pra você perder a vergonha. Na aula. Lá vai estar todo mundo na mesma, errando, aprendendo, praticando. Então tá aí, oportunidade perfeita pra você perder a sua vergonha. Senão depois vai aprender, vai conseguir falar e
vai falar só com você no espelho, né? Porque não tem ninguém pra conversar, que você tem vergonha de falar com os outros. Tem uma aluna assim, que ela sabe muito, ela fala muito bem, mas ela só fala comigo. Com as outras pessoas ela morre de vergonha. Ai, teacher, mas eu não consigo participar das aulas ao vivo, eu trabalho nesse horário, ou eu moro em outro país, não consigo. Tudo bem, essas aulas não são obrigatórias, mas é muito legal que você participe. Aliás, algumas dessas aulas eu gravo e coloco lá no grupo do WhatsApp. Quando é uma aula bem legal, assim, que eu sei que o pessoal vai gostar, eu mando lá pra vocês verem depois. Eu tenho certeza que você vai gostar de aprender inglês. Assim como a Gabi. A Gabi que tinha dificuldade, tinha insegurança. E hoje tá aí falando super melhor, já vai pros Estados Unidos ó, mês que vem. Tá em dezembro, ela vai em janeiro. Assim como muitos outros alunos que já se sentem muito mais confiantes no inglês. Hi guys, my name is Bia and I'm here to talk about Babi's classes, and I can say that she's the best teacher ever. She's patient and her classes are dynamic and very cool. We learn with songs, dialogues, gossips, and we practice a lot. In classes we see about the topic of the class first, and then we talk about what we saw, which helps to learn faster. And the focus of the classes is basically speaking, but we practice listening, reading, and writing a lot. And thanks to Babi, now I'm much more confident when I'm speaking in English, and she helped me to improve my pronunciation. And that's it. I hope I helped you to know more about Babi's classes, and bye! Então, se você quer fazer parte do time English on Board, falar inglês com confiança, realizar os seus sonhos também, com acesso a aulas ao vivo toda semana, a todo o curso com as atividades práticas, mais o kit viagem para quando você for viajar, já tá com o inglêsão na ponta da língua, mais aulas extras, clique aqui no botão e comece hoje mesmo. Daqui 8 meses você me conta como que tá seu inglês. Mas aí você vai ter que me contar em inglês, hein? Não vou aceitar português, não. Ah, e você ainda tem a garantia, né? Você pode começar a testar o método do curso por 7 dias. E se por qualquer motivo você não quiser continuar, você recebe seu dinheiro de volta. Então, clica aqui para se inscrever. Você já recebe o seu acesso na hora, lá no seu e-mail. É só acessar o curso, ler as instruções do primeiro módulo, entrar no grupo de alunos do WhatsApp e você já pode começar.